Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, assim como o texto diz que o poder do Senhor estava ali com o Senhor Jesus para curar, que nessa noite o teu poder também está conosco, que nessa noite o Senhor também se manifeste, que nessa noite o Senhor também haja, fazendo coisas extraordinárias, como diz o texto, e nós saímos daqui curados, restaurados, abençoados pela manifestação do teu poder. Que toda incredulidade, que toda ação maligna, que todo espírito contrário caiam por terra e sejam repreendidos nesta hora, em nome de Jesus, e o transcorrer dessa mensagem, das orações, possam acontecer com total liberdade. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Nesse texto, querido, nós vemos o Senhor Jesus exercitando o seu ministério. O Senhor Jesus cumprindo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. E é interessante nós observarmos nesse texto que o Senhor Jesus, ele estava ensinando. Ele estava, em outras versões diz, em outros textos correlatos diz que ele estava anunciando a palavra. E hoje nós vemos algumas pessoas negligenciando a palavra de Deus para simplesmente se ater aos milagres. Mas nós vemos que Jesus não fez isso. As pessoas, elas estavam ali, elas não sabiam que Jesus estava ali para curar. Elas não sabiam que o Espírito, que a unção de Deus, que o Senhor estava ali para curar. Elas foram por causa da palavra. Meu irmão, minha irmã, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida frutífera, você quer ter uma vida vitoriosa, você quer ter uma vida até de saúde. Se apegue à palavra, fique firme na palavra, ouça a palavra, o ensinamento de Jesus, porque é isso que traz vida. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir a palavra de Deus. Jesus não deixou de anunciar a palavra. Jesus não deixou de ensinar a palavra, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tanto é que nós vemos que ele faz questão de afirmar que ele viu a fé daqueles homens. Por que eles tiveram fé, queridos? Porque ouviram a palavra. Então nessa noite, meu irmão, que nós sejamos vivificados em nossa fé pelo poder da palavra, que nós sejamos renovados na nossa esperança pelo poder da palavra e que saiamos daqui com a nossa fé firme para vermos milagres extraordinários da parte de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E o texto ele é claro em afirmar. As pessoas não sabiam, mas a unção de Deus, o poder do Senhor estava ali para curar.
E isso, querido, é uma manifestação do ministério do Senhor Jesus. Jesus veio também para isso. Ele veio e Ele tem poder e autoridade para nos curar, querido, de qualquer enfermidade. Você crê que Jesus pode curar ainda hoje de qualquer enfermidade? Você crê que para Ele não há enfermidade difícil? Para Ele independe se você hoje está com uma gripe ou se você está com um tumor. Para Ele independe se você está com uma doença incurável, autoimune, como tem sido descoberto nesses dias, ou se você está só com uma pequena coisa. O Senhor está aqui e Ele tem poder para curar. O Senhor está aqui e a virtude dEle está aqui para se manifestar em nossas vidas. E há uma autoridade do Senhor Jesus. Tem enfermidades que elas são causadas por espíritos malignos. E a Bíblia nos mostra, não nesse texto, mas em textos outros em que relata o ministério do Senhor Jesus, de espíritos malignos que colocavam enfermidade na vida de pessoas. A Bíblia nos mostra aquela mulher que andava encurvada, em Lucas também, ela andava encurvada, ela frequentava a sinagoga, mas estava encurvada. Ninguém via aquilo naquela mulher, mas num dia o Senhor estava naquela sinagoga e Ele viu que o que estava encurvando aquela mulher era um espírito maligno. O texto também nos mostra aquele pai que levou o filho quando o Senhor Jesus descia do monte da transfiguração, e aquele pai levou aquele filho e ele estava ali oprimido por um espírito maligno que impedia ele de falar e de ouvir. Existem ações malignas, queridos, também contra as nossas vidas, espíritos de enfermidade. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você, e a palavra de Deus para nós é: o Espírito do Senhor, o poder do Senhor está sobre nós para curar. Quer seja uma enfermidade do corpo físico, quer seja uma enfermidade da alma, quer seja um espírito maligno que possa estar agindo contra a nossa saúde, nessa noite eu quero liberar uma palavra de cura, de milagre, de autoridade para a restauração da nossa saúde. Então, no nome de Jesus, seja curado nessa hora pelo poder da palavra, seja curado nessa hora pelo poder do nome de Jesus, seja curado nessa hora por tudo aquilo que o sangue de Jesus conquistou por nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Esse texto nos dá uma outra grande lição, querido, que você nessa noite está de parabéns. Normalmente, queridos, nós precisamos ir ao lugar do milagre. Normalmente, nós precisamos ir até onde Jesus está. Normalmente, nós precisamos ir até onde Jesus está manifestando o seu poder. E a Bíblia nos revela onde é esse lugar, queridos. Porque você pode dizer: mas Jesus é onipotente, é onipresente, Ele está em todos os lugares, eu sei. Mas Ele deixou uma afirmação muito importante com relação à comunhão. Ele deixou uma afirmação muito importante com relação à concordância. Ele disse: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Ali ele está falando, dando valor e importância à congregação. Ali ele está dando valor e importância à reunião da igreja. Ali ele está dando valor e importância à reunião dos santos que se reúnem para adorá-lo, que se reúnem para bendizê-lo. Esse é o lugar do milagre. Esse é o lugar em que Jesus está, queridos. Então hoje você está de parabéns. Podia ter ficado em casa. Podia ter ido direto para o trabalho, direto de casa, do trabalho para casa para descansar. Mas você falou: eu preciso de um milagre. Eu quero a minha vitória, eu quero ser restaurado, eu vou até Cristo, eu vou buscar a Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que foram até o Senhor, ninguém foi mandado de mão vazia para casa. Então nessa noite eu quero liberar uma palavra de bênção para você. Nessa noite eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Você veio ao lugar do milagre, Jesus está aqui e Ele vai abençoar a sua vida. Aplauda ao Senhor. O versículo 20 fala de algo importantíssimo, queridos, que às vezes nós não valorizamos ou não damos importância, que é a fé. Eu estava buscando, normalmente nós chamamos esses 4 que carregaram o paralítico de amigos. Mas eu fui ler nessa versão, fui ler em outras versões, em nenhum lugar chama aqueles 4 de amigos. Quem eram eles? Não sei. Talvez eram pessoas que apenas tiveram misericórdia daquele paralítico e tinham a fé que Jesus podia curá-lo.
Você já ajudou pessoas que você nem conhecia? Você já ajudou pessoas das quais você não era nem amigo, de repente era só um conhecido? Eu moro num prédio que não tem elevador, queridos. Quantas vezes lá no prédio pessoas passaram mal e a gente carregava as pessoas para descer pelas escadas, para levar para o médico, para levar para a ambulância? Quantas vezes? Então, quantas vezes? Quem eram esses homens eu não sei, mas eu sei que eles foram instrumentos de misericórdia para alcançar a vida daquele paralítico. Quem eram aqueles homens eu não sei, mas o texto nos diz que o Senhor viu fé. E está no plural, então ele viu fé tanto talvez nos amigos, quanto no paralítico, não sei, está no plural, não diz quantos, mas vendo-lhes a fé. Então alguém tinha mais de 2 ali com fé. E a gente sabe que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, aonde é um lugar que há concordância, um lugar onde há unidade, um lugar onde há propósito de fé, o Senhor abençoa. Então nessa noite, será que tem alguém aqui que está crendo junto comigo? Será que tem alguém aqui nessa noite que pode declarar também que essa noite seja uma noite de milagres? Será que nós podemos declarar juntos que o poder do Senhor está sobre nós, está conosco aqui nessa noite para curar? Será que nós podemos concordar na nossa bênção, na nossa vitória? Será que nós estamos aqui em unidade de fé, crendo que Jesus é o Senhor e Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, continua querendo abençoar o seu povo? Vendo-lhes a fé, queridos. Se a fé de 5 fez com que aquele paralítico fosse completamente restaurado, imagina juntando a fé de todos nós aqui nessa noite. Coisas extraordinárias vão acontecer. Diga amém. No versículo 20 ainda nós vemos Deus restaurando. Eu achei isso muito interessante porque aquele homem, ele era paralítico, então ele ficava provavelmente deitado. O texto não nos explica os motivos. Talvez ele não tivesse firmeza na coluna para ficar sentado, por exemplo. Então ele era um homem que estava acostumado a ver a vida na altura, talvez, do chão. Ele era um homem que estava acostumado a ver a vida sempre de lado, porque ele estava deitado. De repente, ele era um homem que estava acostumado a ver a vida somente os outros olhando de forma superior, e ele olhando para cima. Quando ele começa a descer do telhado, Deus dá uma oportunidade a ele de ver o mundo de uma outra forma. Ele passa a ver o mundo agora olhando nos olhos uns dos outros. Ele passa a ver o mundo num pequeno relance de tempo, num pequeno espaço de tempo, enquanto ele é descido do telhado. Ele passa a ver o mundo em uma perspectiva diferente. Dentro daquela sociedade, por ele ser paralítico, muito provavelmente ele vivia isolado das pessoas, como eu disse até no ofertório. De repente, ele era aquela pessoa que era esquecida e escondida. Ele era aquela pessoa que quando tinha festa em casa, ele ficava lá escondido, ninguém nem sabia. Talvez ninguém perguntasse por ele. E o fulano, talvez ninguém lembrasse. Só levasse lá um pratinho com salgadinho para ele comer lá no escondido dele. Mas aqui, ele tem uma oportunidade de ver a vida com outra perspectiva. E ele tem uma oportunidade de sair das sombras e vir para o meio onde Jesus está. Oh, aleluia! Talvez nessa noite você possa estar pensando assim: ah, eu estou escondido. Ah, ninguém me vê. Ah, todos esquecem de mim. Ah, eu estou escondido, eu estou isolado. Ah, eu estou sempre pelos cantos. E Deus está dizendo, eu vou trazer você para o meio. Muitos podem ter se esquecido de você, muitos podem não estar te vendo, mas eu, o Senhor, tenho visto a sua dor. Eu, o Senhor, tenho visto a sua aflição. Quando a Bíblia relata sobre aquela mulher que eu falei no ofertório, que ela havia 12 anos e estava buscando uma cura, era como se Deus estivesse dizendo, eu sei desde o dia que começou a sua dor, eu sei desde o dia que começou a sua aflição, e eu vim aqui para dar fim a ela, pela manifestação do meu poder. E Deus está dizendo para você também, eu conheço os recônditos da sua alma, eu sei que você pode se sentir esquecido, abandonado, mas nessa noite você está sendo chamado, está sendo colocado no meio, diante da minha presença. Deus está te dando uma oportunidade de ver a sua vida, a sua história, por uma outra perspectiva, para que você saia daqui com a sua bênção, com o seu milagre, e curado, não só no seu corpo físico, mas curado na sua alma. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
Deus olha para aquele homem, então ele diz homem nesse texto. Mas no texto de Marcos ele diz: filho, são perdoados os seus pecados. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós, queridos, muitas vezes julgamos pessoas dizendo: ela está doente é porque ela está em pecado. Jesus aqui estava mostrando para aquele homem, não que os pecados dele tivessem gerado essa enfermidade, não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus não afirmou isso, mas Jesus mostrou para ele que era mais importante, era a salvação da alma dele. Jesus mostrou que era mais importante ele se levantar espiritualmente primeiro, depois se levantar no corpo físico, mas antes ele precisava de vida. E por isso ele disse: estão perdoados os teus pecados. Então nessa noite, eu quero dizer para você que se sente amargurado. Eu quero dizer para você que nessa noite que se sente abandonado. Eu quero dizer para você que nessa noite, por causa das suas aflições, não se sente filho. Antes de qualquer coisa, Jesus olhou para ele e disse: filho. Antes de curá-lo, Jesus olhou para ele e disse: filho. Ou seja, independente da cura, você é filho. Independente de estar doente ou não, você é filho. Independente de você estar no sofrimento ou não, você é amado. Independente de você estar na luta ou não, você é querido. Você é importante para Jesus. Enquanto todos aqueles desprezavam, Jesus olhou para ele e disse: independente de qualquer coisa que eu faço na sua vida hoje, eu quero dizer que você já está perdoado e que você é visto como filho. Então nessa noite, meu irmão, trazendo para nós essa mensagem, talvez você possa estar enfermo e talvez não seja hoje o dia da sua cura, tomara que seja, mas talvez não seja hoje. Ainda assim, isso não vai te desmerecer como filha de Deus, isso não vai te fazer uma pessoa esquecida por Deus, muito pelo contrário. Você continua sendo amado, você continua sendo filho, você continua sendo alvo do plano de Deus e da bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso, queridos. Quantos de nós, por causa de uma teologia errada, quando a gente fica doente, a gente acha que Deus desamparou a gente? Quantos de nós achamos que porque ficamos doentes, estamos fazendo um tratamento, por exemplo, nos sentimos filhos menores de Deus? E Deus está dizendo: não aceite esse engano na sua vida, não aceite essa mentira do diabo sobre a sua vida. Você pode estar passando por lutas e aflições, mas você é filho, você é amado, você é querido, a bênção de Deus está sobre a sua vida, o amor e a graça de Deus continuam sendo derramadas sobre a sua vida. Se você está conseguindo vencer e enfrentar dia a dia os leões que têm se levantado, é graças à presença de Deus, é graças à bênção de Deus, é graças à misericórdia de Deus que tem sido renovada sobre a sua vida diariamente. Versículo 24 diz: havia uma multidão ali. Jesus disse para ele: estou perdoado dos seus pecados, mas depois disso, eu digo a você, havia uma multidão, mas Deus tinha uma palavra para ele. Aqui também nessa noite não tem uma multidão, tantos quanto tinha ali, mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você. Uma palavra específica para você. Talvez você pense: eu estou na multidão, sou só mais um. E Deus está dizendo: não, eu tenho uma palavra para a sua vida, uma palavra que vai se encaixar na sua realidade, uma palavra que vai se aplicar nas suas dores, uma palavra que vai te fazer vencer as lutas que você está enfrentando. Os outros, queridos, tinham pessoas prostradas ali? Certamente tinha. Talvez não no corpo físico, mas a sua alma estava prostrada. Tinha pessoas com outras enfermidades ali? Provavelmente tinha. Mas tinha uma palavra para aquele homem. Meu irmão, Deus tem uma palavra para você hoje. 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 Talvez você pense a cada culto: eu estou no meio de uma multidão. Deus está dizendo: não, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra para você de cura. Uma palavra para você. A bênção é para você. O milagre é para você. A vitória é para você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E nessa noite, o texto nos mostra nos versículos finais, 25 e 26, que ele imediatamente, ele se levantou. E a partir dali, ele pôde viver em novidade de vida.
imediatamente ele se levantou. E a partir dali ele pôde olhar todos cara a cara, olho no olho, sem se sentir menor ou menosprezado. E aquele mover de Deus ali trouxe uma grande esperança e expectativa para todos aqueles que ali estavam. Porque você leu na abertura do texto que eu li, dizendo, ali havia fariseus, ali havia os mestres da lei, ali havia as pessoas mais gabaritadas daquele tempo. Elas tinham um grande conhecimento, queridos. Elas tinham as suas filosofias, elas tinham os seus entendimentos, mas lhes faltava algo, o poder do Senhor sobre a vida deles. Eles transmitiam conhecimento, mas não tinha vida. Eles transmitiam a palavra, mas não transmitiam com autoridade. Eles falavam e ensinavam, mas os seus ensinos não traziam frutos. Mas a palavra do Senhor Jesus, naquela tarde, naquele lugar, ela veio com poder, veio com ensinamento, veio com graça, mas também veio com autoridade, também veio com sinais, também veio com frutos, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus não quer só que a gente tenha um conhecimento, mas Ele quer que o poder dEle continue agindo nas nossas vidas, não só para nos curar, mas para que nós sejamos instrumentos de bênção e cura para outras pessoas, e no futuro possamos ver, como diz o texto, coisas extraordinárias sejam feitas através das nossas vidas. Você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, diga amém. Você que quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, diga como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Aleluia! Se coloque de pé.